Deixa eu ver se eu consigo mandar o convite aqui para ela. Talvez eu mandando ela consiga entrar agora. Oi, Lan, agora foi. Agora sim, voltamos. Eu fui rejeitar uma ligação e aí caiu. Ah, entendi, entendi. Acontece. É o que nós Ao falamos vivo lá é no assim começo. mesmo, né? Ao vivo tem seus Exato. imprevistos. E assim, né? Nós estamos aprendendo a mexer e tá tudo certo. Sem julgamentos. Sem julgamento, tá tudo certo. Então, Tem que acontecer da forma que deve acontecer. exatamente. Vai lá. Continua aí a parte que você falou. Eu fiz antes de continuar, eu fiz uma pesquisa aqui e eu vou falar aqui um pouco. A Claro. endometriose, ela afeta 10% das mulheres no seu período, né, que é de reprodução, né, Sim. em seu período, até acho que acredito que até os 30 e 30 e pouquinho, né, que é quando a gente Acho que até consegue, 35. se eu não me engano é isso. E cerca de 57% das mulheres desenvolvem doença crônica, né, passa a ser uma dor crônica, e desenvolve também doenças emocionais. E uma delas é a depressão, né? Justamente por causa daquela tristeza profunda, né, que a gente carrega devido às dores, né, que a gente sente não só no período menstrual, mas em qualquer momento, né? Não existe, não tem um momento certo para você sentir dor com relação quando você tem endometriose, né? E eu achei legal trazer essa estatística aqui, porque as pessoas ainda não sabem, não conhecem, né, muito sobre endometriose. Né? Quando eu descobri, eu também nunca tinha ouvido falar sobre essa doença. Né? Então, depois que eu comecei a pesquisar, né, que eu comecei a ir procurar mais, né, em diversos sites de pesquisa sobre, né, os comportamentos, os tipos de dores que eu desenvolvia, né, justamente para pesquisar se realmente era relacionado somente a isso ou se tinha mais alguma outra coisa, né? E agora eu fiquei sabendo que tem algumas artistas até que estão falando mais sobre isso, né? Trazendo mais consciência sobre isso. E aí, Muito isso é bom importante, porque né? as pessoas vão despertando, né? Porque quando eu era adolescente, aí eu achava que eu sentia cólicas, assim, normais. Eu que era muito fraquinha mesmo, que eu suportava aquela dor. Mas com o tempo, né, conforme eu fui pesquisando sobre os sintomas, né, da endometriose, eu fui percebendo que realmente quem tem endometriose sente um nível de dor muito mais elevado, né? E ontem eu estava conversando com uma amiga e ela tem também endometriose, só que a dela foi parar nos pulmões. E muito mais, assim, muito mais grave, né, o caso dela. Ela teve que drenar 3 litros de sangue. Ela ficou Meu Deus. 16 dias internada justamente por causa disso, né? E aí você percebe que não é uma coisa assim, boba, né? É uma doença realmente muito grave. Né? Só que a mídia ela traz pouca consciência com relação a isso. Também traz pouca consciência como você se tratar, né? Porque até então eles não têm o resultado certo de como que a endometriose é formada. Então, aí nós entramos num abismo, Bia, porque se nós formos a fundo mesmo, não existe um estudo científico onde fala que tal protocolo vai realmente curar de uma vez por todas essa Sim. mulher. Porque, por mais que seja algo biológico, nós entendemos que as emoções nos trazem para cá. E aí eu vou fazer uma pergunta com maior cuidado agora, tá? Você teve uma infância como você gostaria de ter tido? Não. Muitas vezes
nós esperamos coisas, Exatamente. nós criamos coisas na nossa cabeça. Criamos uma como realidade. deveria ser paralela. Porque assim, ó, nosso subconsciente, ele realmente não entende o que é real do que não é real. Para ele, tudo está acontecendo na intensidade que está acontecendo. Então, se você escuta aquela palavra te machuca. Só você, e aí você guarda. Sabe o quanto só você sabe o quanto te machuca ou o quanto isso te machucou. E quando ela se instala, ela começa a desenvolver quando nós entramos na nossa primeira menarca. E ali na menarca já vira um problema. E agora eu não vou poder brincar. Eu não sei se você também já escutou, mas olha, você tem que fechar a perninha. Vários tipos de coisa que nós fomos ensinadas, sabe? Quantas coisas, quantas responsabilidades nós temos desde pequena. Sim, exatamente. Então, é tanta responsabilidade, são tantas coisas, são tantas dores que você não sabe. Muitas vezes as mulheres não sabem que são essas pequenas coisas que são as nossas dores. É por aqui que a gente precisa começar. Exatamente. Significar ali do começo, porque quantas vezes você pode não ter se achado que você foi realmente escolhida, que mulher é doloroso, eu não quero passar pelo que minha mãe passou. Quantas e quantas vezes. E assim, que lindo que nós conseguimos, né, entrar nesse lugar agora, de ter essa consciência de que tratando cada emoção, que nós conseguimos reverberar algo bom no nosso corpo. Por isso que muitas vezes, quando mulheres vêm, fazem os processos, né, Bia, de autoconhecimento, eu também coloco o meu processo também, né, da limpeza uterina, da reprogramação uterina, tudo isso, Bia, traz para o médico um prognóstico assim, fala assim, mas o que você fez? Porque eles não têm a consciência de que começa em você. Só acha que é alguma coisa que tem que tratar. E qual é o tratamento da endometriose? Você sabe, você fez. Qual que é o tratamento da endometriose hoje? Eles pedem para suspender a menstruação, né? Você toma ali um remédio contínuo, né, para suspender a menstruação, porque segundo o que eu mais ouvi dos médicos é que quando você suspende a menstruação, você suspende o aumento da produção de focos de endometriose, né? Então eu fiquei ali por muitos meses e acho que eu cheguei até a ficar 1 ano e pouco, se eu não me engano, tomando medicamento contínuo. E não é um remédio muito acessível, não, tá? É um medicamento bem, bem caro. Tá? Então, assim, você percebe que uma mulher que tem uma condição financeira baixa, ela não vai conseguir manter, né, a compra desse remédio todo mês, porque você precisa tomar todo mês. E você não pode deixar acabar, você já tem que incluir uma cartela na outra, né? Então, assim, até então, foram esses Foi essa, na verdade, a direção que eu descobri, que os médicos me falavam que era para eu poder fazer o acompanhamento com a endometriose. Então, e na assim, pior das hipóteses é o quê? No final de tudo, não tem mais o que fazer. Vai ter que operar, que foi o que eu fiz. E quando, além da operação, você já ouviu falar que, o seu caso é esterectomia radical? Já ouvi falar, porque quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vai ouvindo relatos cada vez mais profundos, né? De pessoas que têm tipos de endometriose que produz, né, em diversos órgãos. Então, assim, tem pessoas que... Igual da sua amiga, sim, que é algo que assim, a gente precisa cuidar dela o mais rápido possível, de trazer essa consciência, porque quanto mais rápido ela conseguir se tratar, melhor para ela, qualidade de vida. Uma pessoa que precisa drenar sangue, ela falou que drenou em outubro, se eu não me engano, depois precisou drenar no início do ano, porque ela não conseguia deitar. Porque quando ela deitava, ela sentia muita falta de ar e ficava tossindo muito. Então ela falou que ficou 20 dias sem dormir, porque ela não conseguia relaxar.
né? O medo ali, né? Daquela sensação, daquelas sensações que ela estava tendo. Então, aí você percebe que não só a qualidade de vida, mas também a qualidade de vida emocional também, ela vai, assim, se desgastando cada vez mais. E eu acredito que eu faço parte de um grupo numa das redes sociais, só para endometriose, né? Só para quem tem endometriose. Lá eu ouvi vários relatos de mulheres que já não queriam mais nem viver, porque para elas não faziam mais sentido, né? Porque elas não tinham mais realmente qualidade de vida para nada, elas não conseguiam trabalhar, elas não conseguiam viver. Então você percebe que realmente é algo que a gente precisa cuidar em conjunto com a medicina, né? Com certeza, Não é uma você cuidar dar atenção para uma coisa e não dar atenção para outra. Eu acho que as duas coisas elas andam muito juntas. Sim, porque nós somos complementares, né? Complementares. Então, junto com o seu desenvolvimento, né? O remédio que você precisa tomar, fazendo a sua terapia complementar, que ela vai te ajudar a sair mais rápido desse conflito. Exatamente. É para isso que nós estamos aqui. E, assim, nós, como mulheres, nós somos uma fonte de criação. Então, se você está o tempo inteiro em conflito com a sua criação, vira um problema. Exatamente. E é aqui que a gente precisa mudar, sabe? É aqui que a gente precisa virar a chave. Porque nós estamos falando de um assunto aqui que parece que não é algo grave, mas é sim. Quantas mulheres, quantas pessoas não sofrem por isso? Então, quando a gente fala, né, o que eu faço? E agora? Tá, eu já sei que eu tenho, mas quais são os próximos passos? O que eu tenho que fazer? E quando você fez a pergunta sobre a infância, foi até uma coisa que eu preparando, né, a minha fala ontem, eu fui trazendo muita consciência sobre isso. Uau, muito porque eu tive muitos problemas de relacionamento com a minha mãe, né? Então eu precisei trabalhar isso em mim, né? Então você percebe que a partir do momento que eu tenho um problema de relacionamento com a minha mãe, eu automaticamente também não consigo ser produtiva. Ser mãe, Né? criar. Eu não vou conseguir trazer à criação algo que eu tenho conflito, né? Então, eu não tinha esse entendimento, eu não tinha essa visão, né? Então, assim, eu até escrevi ali, né? Fui lembrando das pessoas que foram surgindo no meu caminho, né? Que foram me conduzindo a esse processo do autoconhecimento, né? Então, assim, eu precisei sim fazer um acompanhamento com uma psicóloga e eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu agradeço muito, sabe, a vida dela. Eu agradeço também a vida do médico hipnoterapeuta que hoje em dia se tornou um grande amigo, que é o Danilo Santana. Ele me ajudou muito nesse processo, sabe? Principalmente de fazer as pazes com a minha mãe, né? Ele me orientou ali como que eu deveria fazer, porque foi uma coisa que ele me explicou. Ele falou assim, Bia, como que você quer ser mãe se você ainda não consegue ter um relacionamento como filha? E quando você se tornar mãe, você vai precisar ter um bom relacionamento com a sua filha. Então, uma coisa não é congruente com a outra. Não pode ser doloroso ser filha, né? Exatamente. Então, você precisa curar isso, você precisa ressignificar isso para você poder ter leveza, né? Você abrir os seus caminhos para você poder ter a realização desse sonho, né? Mas quando eu cheguei até ele, eu cheguei muito ferida, né? Porque a minha mãe, ela sempre foi muito exigente, né? Então, assim, eu assumi, né, a responsabilidade dela, porque ela sempre trabalhou fora. Então, eu fui, né, vamos colocar ali, mãe dos meus irmãos, porque eu cuidava deles o dia inteiro. Então, assim, hoje eu falo isso com muita leveza, mas durante muitos anos da minha vida eu trouxe isso como um peso. Porque na minha cabeça, ela tirou minha infância, né, ela me sobrecarregou, ela me cobrava muito,
A né? Só raiva, né, que, que a gente exatamente. tem aqui, né? Só que, na verdade, hoje eu entendo que ela foi a melhor mãe que ela poderia ser. Ela deu o máximo dela como mãe, né? E ali dentro das imperfeições dela, das limitações dela, também ela procurou me ensinar o que era certo. Me Com ensinou como certeza. cuidar, né? Como cuidar, como servir. E eu pensava, eu carregava isso como um peso de uma responsabilidade que não era minha. Então, durante muito tempo eu carreguei esse peso e isso também era um algo que me atrapalhava, né? Com relação a eu realizar o meu sonho de ser mãe. E ele me orientou a fazer uma carta, né? Dizendo ali o que eu Ai, gente, ó, sentia. peraí. Olha, gente, por favor, se você tá nessa live, essa é a hora de você prestar atenção, porque a Bia, ela vai dar um presente para vocês agora. É o presente. Então, por favor, papel e caneta na mão, por favor, porque agora é o presente que ela vai dar para você nessa live. Vai, Exatamente. Bia. E isso, assim, eu acredito muito que isso foi, assim, uma das viradas de chave que eu tive, né, emocionalmente falando, porque esse conflito que eu tinha de relacionamento com a minha mãe também afetava o meu casamento, né? Porque se você não consegue se relacionar com uma pessoa, você também não vai conseguir se relacionar com outras. E principalmente quando você não sabe se relacionar consigo mesma, muito raramente vamos colocar assim, você vai conseguir se relacionar com as outras pessoas ao seu redor, né? Porque se você não sabe entender as suas necessidades, se você não sabe acolher, né, os seus defeitos, né, reconhecer ali os seus pontos fracos, você também não vai ter essa sensibilidade com o outro, né? Mas conta da carta E para eles. Vai. aí eu fiz a carta, né? Ali eu escrevi tudo que eu sentia, tudo que eu ouvi dela na infância, que me feriu, que me fez mal, que me frustrou, né? As cobranças excessivas, né? Os pontos que ela me cobrava em que para eu poder fazer, que somente ela sabia fazer. Então eu fazia ali dentro do que eu sabia, né? Mas no Claro, ponto dentro de do seu vista possível, né? exatamente, mas no ponto de vista dela tinha que ficar do jeito que ela fazia, só que nunca queria ficar, Impossível, porque é a impossível. experiência que ela foi adquirindo com o tempo não era a experiência que eu tinha ali na Totalmente adolescência, diferente. né? Então, assim, eu precisei relatar ali tudo que me fazia dor, tudo que me causava esses conflitos dentro de mim e entreguei para ela, né? Ali eu mandei uma mensagem para a Floricultura, pedi para entregar lá um buquê de flores para ela e pedi para imprimir a carta junto, entendeu? E isso para mim assim foi muito bom porque eu tirei um peso das minhas costas, né? Eu realmente tirei ali um fardo que eu carregava que não me pertencia, né? E aí ela recebeu a carta, eu perguntei se ela leu, ela falou que sim, né? Que entendeu, né, o que eu estava sentindo. Que lindo, E, que lindo. e foi muito bom, porque realmente eu precisava fazer isso, sabe? Porque quando a gente não, nem sempre a gente tem a coragem de chegar e falar para a pessoa, né? Então, às vezes é muito melhor você escrever ali, porque quando você escreve, você traz muito mais consciência do que quando você fala, né? Então, eu escrevi ali tudo que eu precisava, ela leu, ela entendeu, ela falou que não sabia que ela me machucava tanto a esse ponto, ela tinha me machucado tanto, mas que ela iria se esforçar para poder mudar com relação a isso, né? Olha, E aí, parabéns, porque você conseguiu ressignificar, né, o relacionamento com a sua mãe e foi algo muito lindo por ela conseguir ter essa maturidade também de entender aquilo que estava te machucando, porque precisa de muita maturidade também para as pessoas entenderem como elas te machucam e por que isso machuca. exatamente, exatamente. E assim, às vezes a gente pensa que a gente não é capaz, né, de suportar tanta dor, de suportar tanto sofrimento.
né? E foi assim, eu me descobrindo cada vez mais, né, através do acompanhamento com autoconhecimento, eu fui entendendo muitas dores, né, muitas feridas, fui ali acolhendo, trazendo à tona, né, ressignificando. E toda essa jornada, ela precisou acontecer realmente. Eu precisei fazer toda essa limpeza, né, interior, para que realmente eu conseguisse gerar, né? E às vezes as mulheres que estão, né, com algum certo tipo de dificuldade para poder engravidar, elas ainda não têm essa consciência. Será que eu já dei atenção suficiente para o meu emocional? Será que eu realmente eu já fiz uma limpeza, eu já ressignifiquei, eu já passei a me compreender mais, me amar mais, para poder ter chegar nesse processo de gerar, né? Porque isso não, a gente não escuta falar sobre isso, né? São pouquíssimas pessoas que trazem essa consciência, né? Então, eu consegui sim, né, através desse processo de limpeza emocional, de acompanhamento com autoconhecimento, eu consegui chegar ao ponto, né, de me tornar mãe. Isso para mim assim foi uma das grandes. Ela é linda, gente. Foi uma das grandes realizações que eu já tive na minha vida, né? Eu me tornar mãe. Só que na minha cabeça eu achava que eu só ia ser feliz e completa quando eu tivesse a Selena. E através do autoconhecimento eu passei a entender que a felicidade ela faz parte do processo. Ela não pertence só ao momento de conquista, né? A conquista, o momento da conquista é um bônus, mas você também precisa ser feliz durante o processo, né? Porque senão você não consegue chegar à realização daquele sonho. Porque se você não é uma pessoa feliz, né? A felicidade a gente sabe que é o que traz a realização de muitas coisas na nossa vida, né? É você vibrar no amor, é você vibrar na alegria. Ah, Bia, é fácil você falar, mas difícil é você viver o que eu vivo. Não, gente. Cada um recebe aquilo que pode suportar. Ninguém recebe carga a mais do que deveria, né? Mas uma coisa que você falou agora, Bia, só desculpa eu te cortar, é que o que me veio à consciência é, se você já sabe disso, já entendeu isso, agora você já sabe como você pode mudar. E como você pode mudar isso? É buscando ajuda. Exatamente. Sabendo que todo ônus tem um bônus. Buscando ajuda de pessoas que você confia. Você pode consumir todo o material gratuito, mas a hora que você puder, investe em você. Porque é um investimento em você. É só através desse investimento que essa dor muda. E vai mudar. E às vezes a pessoa pensa assim, eu não posso investir nisso agora, né? Mas aí é uma coisa que eu aprendi sempre quando eu tenho que fazer algum tipo de investimento em mim. Como que eu quero estar daqui a 6 anos? Como que eu quero estar daqui a 6 meses? Né? Foi uma pergunta que eu aprendi a fazer que me traz muita consciência. Porque às vezes as pessoas querem resultados diferentes, mas elas não se sacrificam por isso, né? Nada na vida. Elas não querem pagar o preço. Mas não estou falando de preço. Eu estou falando de preço do que você vai precisar abdicar. Exatamente. Você vai precisar abdicar de algumas coisas. Exatamente. E foi o que eu precisei fazer. E venho fazendo, né? Porque o processo do autoconhecimento, ele é contínuo, né? Você não faz um tempo e para. Porque você vai passando por novos desafios, né? À medida que você vai amadurecendo como pessoa, amadurecendo emocionalmente, você vai alcançando novos níveis, né? E a gente tem o hábito de quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? Então, quanto mais a gente deseja, mais a gente precisa se trabalhar para a gente poder chegar naquele nível, né? E muitas das vezes as pessoas não querem ter essa consciência. Por exemplo, eu quero ter uma casa linda, mas e os bastidores que você precisa passar para conquistar aquela casa linda? Será que você está disposta
realmente a se sacrificar por aquilo, sabe? Tem muita gente que não, né? Então, as pessoas preferem ficar no lugar de vítima, né? Ali alimentando cada vez mais aquela dor que ela sente, que ela já se acostumou, né? Porque o nosso inconsciente, ele prefere, né, que você fique ali na sua zona de conforto, porque para ele não vai ter que gastar. Confortável. Exatamente. Não gosta, gente, subconsciente, ele não gosta de gastar energia. Para ele é mais fácil de gastar que ele dá. Como é que eu vou ficar sem isso aqui? Tá doendo. Mas eu não sei como eu vou ficar sem isso. E se for muito legal de você ficar sem isso aí que você sente? Exatamente. Se for muito legal. E se você puder ter nas suas mãos o poder da sua transformação. E às vezes a gente foca tanto na dor que a gente não consegue liberar, né? Mas pensa que quando a gente foca em se ver livre, em se ver leve, né, daquela dor, daquele sofrimento, é muito melhor, né, do que a gente ficar preso, né, àquele ressentimento, ficar preso àquela mágoa, ficar preso àquela vivência, né, que te causou certo tipo de dor no passado. E quando você percebe que você está livre, aí você olha para trás e fala assim, caramba, quanto tempo eu perdi segurando isso? Mas eu posso trazer um insight? É que para mim é assim, ó. Muitas vezes as pessoas acham que nós temos algozes dentro de nós. Você sabe o que é um algoz? Eu já ouvi falar, só que agora não vou te ser sincera que eu não me lembro o que significa. Sabe aquela pessoa que é a pior pessoa do mundo, aquela pessoa que quer te machucar, é a pessoa assim que vai ser a mais malvada. Então, você cria dentro de você um episódio e aquela pessoa é a culpada. Foi ela quem fez isso para mim. E aí você vira vítima do seu próprio ponto de vista. Porque muitas vezes a pessoa não quis fazer isso com você, você interpretou daquela maneira. E como faz para eu desinterpretar? Eu não sei nem se existe essa palavra, mas ressignificar, sabe? Isso que eu interpretei. Existem maneiras para a gente reinterpretar isso. Exatamente. Aqui, tudo bem se eu falar sobre só um negocinho? Pode falar. Reprogramação uterina, meninas. A reprogramação uterina, o que ela faz? Ela reinterpreta tudo isso e te dá a capacidade de você reinterpretar a sua vida, de você mudar a sua vida. Porque se tudo está preso ali no seu útero, no seu subconsciente, e eles trabalham juntos, por que não ressignificar? Como você vai fazer isso? É dando os primeiros passos. É tirando esse peso das suas costas. É entender que você não está quebrada. Você só está se defendendo daquilo que aquele algoz fez com você. Exatamente. E o nosso útero, ele realmente tem memórias, né? Tem muitas memórias, ele guarda memórias, ele guarda energia ali dentro. Ele precisa de energia para ele conseguir gerar uma vida, né? Então, exatamente. Tem um laço ali dentro. Então, como que você vai conseguir gerar uma vida ali se ali está cheio de dores, feridas, traumas, né, que precisam ser resolvidas, ressignificadas? Não tem espaço para isso, né? Não tem espaço. E aí você não tem espaço para gerar um negócio, você não tem espaço para você ganhar mais dinheiro, você não tem espaço para você viver sua vida melhor. Tá tudo ali. Então, a partir do momento que a gente já começa a ressignificar, identificar a emoção que está ali presa, sabe? Ensinar o seu útero a confiar em você. Porque ele precisa confiar em você. Como o seu corpo vai confiar em você? E essa era uma das coisas que mais, assim, eu tinha como dificuldade, confiar em mim, sabe? Eu precisei trabalhar muito isso em mim. Porque eu começava muito as coisas e não terminava. Meu marido sempre falava assim, de novo tu vai começar isso? Mas tu tem certeza que tu quer isso mesmo? Tu vai até o final ou tu vai desistir no meio do caminho? Às vezes eu ficava até chateada, ficava com raiva, mas no final realmente fazia sentido o que ele estava falando.
né? Só que era algo que eu precisava resolver em mim. E quantas Olha, pessoas estão Bia, aqui? e Fala. não é só algo que precisa resolver em você. Às vezes, a palavra que ele traz machuca. E aí você remoe essa palavra. É só como você interpretou aquilo. Sim, Ele nunca falou de uma maneira que queria te machucar. Ele só estava cansado de te ver muitas vezes frustrado, sabe? verdade. E aí, sem querer, eles trazem umas palavras que nos machucam tanto. E a pessoa não sabe que está machucando, mas ela tá. E aí ela vira esse algoz que nós estávamos falando Sim, lá. Ela vira essa pessoa malvada pra gente. E tudo vira um problema que essa pessoa vai falar. E aí a gente cria medo, receio em falar, sabe? E é isso que a gente precisa começar a reinterpretar. É a maneira com que nós escutamos o outro. Por que eu preciso dar tanta importância assim para o outro? Porque o outro fala, por que me fere tanto? isso se fere porque desperta algum gatilho, né? Bateu, doeu, toma que é seu, então vamos tratar. Vai se tratar, garota. Exatamente. E uma coisa assim, que tem uma frase que eu guardo assim como chave, virada de chave na minha vida, sabe? Que fala assim: você não é o que te aconteceu, mas você é o que você escolhe se tornar. Né? E quantas vezes você fica ali remoendo, né? Revivendo, vivendo ciclos e ciclos repetidos na sua vida, justamente porque você entrou no lugar de vítima, né? E você se permite ficar ali naquele lugar sofrendo. Né? Só que você tem a escolha de ressignificar tudo isso. Você é que tem a chave para poder abrir essa porta de uma vida diferente, né, de uma vida de transformação. E quando eu tomei essa consciência de que eu era responsável pela felicidade da minha vida, foi quando eu comecei a fazer as escolhas que realmente me levaram a chegar até aqui onde eu estou hoje. Parabéns, sério. Nossa, é realmente sobre isso, gente. Porque ser feliz está na minha mão, mas ser triste também está. Sim. Então, o que nós estamos escolhendo? Como eu escolho ser vista? Como eu escolho interpretar o que falam para mim? Como eu escolho? Porque, desculpa, Bia, eu não sei, nós somos amigas e eu acho que eu vou pedir só desculpa para alguém, se alguém que estiver aqui assistindo a gente não acreditar, mas eu acho que Deus nos deu livre-arbítrio. Então, só eu que posso dizer para minha vida que é bom e que não é. Então, só eu escolho. Eu posso escolher. Ele me deu esse poder de escolher. Então, eu escolho ficar feliz e ficar triste também. Sim, exatamente. E essa É isso aí, amigo. Escolha, é isso. você se permitir fazer a escolha que vai realmente mudar a tua vida, né? Porque o que acontece quando você fala de sacrificar realmente algo para você poder ter a vida que realmente você sonha, isso envolve tudo, né? Não envolve só os bens materiais, né? Não envolve só os relacionamentos de fora, mas envolve você, sabe? Qual o momento de autocuidado que você tem? Gente, começa numa skincare. É, é algo Começa numa é algo skincare. muito prático, muito sutil, né? Porque as pessoas pensam assim, eu não vou investir no autoconhecimento porque dói, porque eu vou descobrir coisas que eu não estou pronta para poder descobrir, porque eu não quero mudar os hábitos errados que eu tenho, né? E tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do processo. Né? Você se conhecer, você conhecer o seu lado sombra, você conhecer o seu lado luz, mas as pessoas consideram muito mais fáceis levar a vida que ela já tem o costume de viver e de conhecer aquele território, do que realmente ela fazer a escolha de viver uma nova realidade, né? Então, quando assim eu percebi
que eu precisava cuidar de mim e me dar essa atenção, eu realmente sacrifiquei muitas coisas, sabe? Eu precisei chegar a um ponto de um nível de ansiedade que eu parei e pensei assim, bom, como que eu vou estar? Como que eu vou estar daqui a um mês? Se eu já estava num nível de crise de ansiedade absurdas, né? Então, tudo é realmente igual está escrito aqui um comentário. A palavra de hoje é a escolha. E realmente é isso. É a escolha. Quando você se torna a escolha, tudo na sua vida flui, né? Porque quando você faz uma escolha, você entra naquele lugar de permissão, né? E quando você se permite, você começa a estar muito mais sensíveis a tudo que você precisa tomar conhecimento, que você precisa abrir mão, né? As escolhas que você precisa mudar para você ter a vida que realmente você sonha. Então, isso tudo faz muito sentido quando você se permite se conhecer, né? Não sei se isso faz sentido para você e para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. É total sentido. Acho que hoje, essa consciência que nós pudemos dar um pouquinho, assim, porque nós temos muito conhecimento. Se a gente puder, a gente fica aqui horas falando, o dia inteiro. Né? Então, mas acho que só de trazer que é um assunto delicado. Hoje nós colocamos o tema de mulher, endometriose, mas isso não é só para mulheres e só para endometriose, é para a vida, é para ser humano. Porque a partir do momento que eu consigo encarar a minha dor, aí sim eu vivo o meu propósito. É sobre isso. E nem sempre enfrentar a dor é fácil, né? Mas quando você tem um auxílio, né, de alguém de fora para poder te orientar no caminho certo, tudo faz muito sentido para você, né? E uma coisa que eu quero que as pessoas entendam é que o nosso trabalho e a nossa missão não é só sobre terapia, não é só sobre cuidar, né? Mas é ser um canal de transformação para a vida de muitas pessoas, né? Na verdade, esse é o nosso objetivo, né? A gente está aqui hoje é sobre isso, é sobre se permitir ser esse canal de transformação, né? E assim, além de você ser, você se permitir a viver a transformação. Eu sempre falo, Bia, que não é o tema de hoje, mas eu tive câncer, né? E eu também vivi todo esse momento e poder viver, poder olhar para a história, não sentir a dor, é realmente poder viver o extraordinário. Então, hoje a minha busca é viver o extraordinário, como ser melhor a cada dia. Sim. Sabe? Como eu posso ser luz na vida de alguém. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa virar terapeuta e não é sobre isso. Às vezes é só você escutar uma pessoa. Exatamente. Ter empatia pelo outro. Não é um colo, mas é como se fosse, sabe? É o abraço. Acolhimento, né? Isso começa conosco. Eu tô aqui fazendo isso porque eu me faço carinho o tempo inteiro. Sabe? Eu me acolho o tempo inteiro, porque eu sei o que meu corpo precisa, o que meu subconsciente precisa. Então, se acolha. Você já consegue transformar o dia da pessoa com uma palavra. Exatamente. Então, eu acho que isso algo, é o mais profundo que nós conseguimos levar, não é? Sim. E assim, a gente falou sobre muitas coisas aqui, né? Trouxemos assim muitas consciências mas o que eu quero assim encerrar aqui de uma certa forma a live falando é que quando a gente aprende a se amar, quando a gente aprende a se priorizar, né, a se
escolher. Porque quando existe a palavra priorizar, as pessoas às vezes interpretam que você está sendo egoísta. E não é, né? Para você poder ter um bom relacionamento, que foi o que eu já falei aqui, com as outras pessoas ao seu redor, né? Porque eu vou citar aqui um versículo bíblico que, assim, ele tem vindo, assim, para minha vida muitas e muitas vezes, né? O que acontece? Quando Jesus fala lá que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, faz muito sentido isso pra gente. Porque como que eu vou amar a Lâmia se eu não me conheço? Se eu não sei me acolher, se eu não sei me compreender, se eu não sei me cuidar. Como que eu vou fazer isso com você se eu não faço isso em mim? Não é coerente uma coisa com a outra, né? Então eu preciso cuidar do primeiro relacionamento que eu tenho, que é com você mesmo. Então, a partir do momento que eu aprendo a cuidar de mim, que eu aprendo a me amar, eu aprendo a entender as minhas necessidades, né? Eu aprendo a colocar limite na forma como as pessoas me tratam, isso fica muito claro, sabe? Isso fica muito mais fácil você poder viver o seu dia a dia e se relacionar com as outras pessoas, né? Porque aí você vai entender quando o outro não está bem, você vai entender quando o outro precisa ser cuidado de um ponto de vista diferente, né? Às vezes a pessoa não quer nem falar, ela só quer um abraço, ela só quer ser acolhida, né? E a gente chegou a um nível de conflitos internos tão grandes que às vezes a gente não consegue dar ouvido à pessoa que está ali do nosso lado. A gente não consegue compreender a dor daquela pessoa, justamente porque a gente não compreende nem a nossa, né? Então, assim, isso fica assim, e isso é uma coisa que vem sempre na minha mente, sabe? Você cuidar ali das suas raízes, você curar as suas raízes, né? Então, de tudo que a gente falou aqui, né? Vamos resumir aqui que é curar as nossas raízes, né? Que quando a gente cura as nossas raízes, uma raiz boa, ela vai dar a árvore, ela vai ser muito mais frutífera, porque ela vai ter vitaminas para poder se manter ali saudável, né? Então, quando uma árvore ela tá com a raiz dela podre, né? Ali doente, ela não vai vingar, né? Ela vai passar a ser uma árvore infrutífera. E aí a pergunta que eu deixo aqui para você hoje é: qual tipo de árvore que você quer ser? A árvore frutífera ou a árvore infrutífera, né? Aquela que esbanja ali a sua beleza, né? E ali os frutos, né, nascem assim com tanta beleza, né, que você olha e fala assim, nossa, que perfeição de fruta, né? E os nossos frutos, eles são exatamente isso, né? A forma como a gente cuida do outro, a forma como a gente trata o outro, né? A forma como a gente se relaciona com o outro, as nossas conquistas, né? Tudo isso está relacionado com os nossos frutos. E olha o quão importante foi hoje de você se olhar, de você saber, né, o que você, como você pode começar agora. Porque muitas vezes a gente faz, só que a gente não sabe para onde ir. Então hoje nós entendemos que essa dor, ela te trouxe até aqui, ela te moldou de certa forma. Exatamente. Se você olhar para as suas raízes hoje e você perceber que talvez não esteja tão legal, talvez eu mereça mais. Então, se você entende que você agora sabe como sair desse caminho, mas olhar para o caminho que realmente pode te ajudar a te transformar e ter um respeito pela sua história também, porque isso é muito importante, né? Exatamente. Mas dessa forma que ela te liberta e você não precisa mais ficar preso a esse passado. Então eu convido cada um de vocês, gente, de verdade agora, a conhecer o nosso trabalho, porque a Bia, ela é uma terapeuta incrível, maravilhosa.
eu vou me puxar a sardinha para mim também, eu também Você também é, né? Já passei por uns processos com você e eu sei o quanto que foi maravilhoso. Obrigada, amiga, muito obrigada. E assim, o quanto nós estamos aqui preparadas para ajudar. Nós temos a ferramenta certa para cada um de vocês. Então, saibam que a sua dor não é só mais uma dor. Mas eu preciso que você esteja preparado para vir até aqui. Então, enquanto você puder consumir o nosso, né, as nossas pílulas aqui, as nossas doses. As nossas doses, assim, o quanto você puder, aproveita. Mas a hora que você fala assim, cara, é isso aqui que eu preciso, chama no direct. Exatamente. E é sobre Começa a isso. transformar essa vida. Porque, olha, mudança de hábito começa a partir de você se olhar e se respeitar e falar, agora eu não aceito menos que isso. Exatamente. É você realmente saber o quanto que você merece, né? E assim, todos nós temos uma missão aqui nessa terra, né? Ninguém veio aqui só de passagem, não. Na verdade, a gente quando escolhe vir, a gente já recebe ali uma missão, olha, bem, Deus já prepara. Você já começa a fazer um pacto que não é nem daqui, né? Deus já coloca ali dentro da gente todo o processo que a gente precisa percorrer para poder chegar até esse processo. Então, assim, tudo que você já viveu até hoje na sua vida também faz parte do seu processo. Né? Hoje eu olho para a minha história lá atrás, eu entendo que tudo que eu passei fez parte do meu processo. E hoje eu já falo com leveza porque não me traz mais dor. E só te fez crescer de alguma forma. Porque se você não tivesse passado por isso, como hoje a Bia vai ser a terapeuta foda que vai ajudar outras pessoas? Exatamente. E se você... Gente, não tô falando de algo assim, tá? Nossa, mas aconteceu um absurdo na minha vida, por que eu precisei passar por isso? Não é sobre isso. É mais profundo. Só que você não precisa continuar nessa dor. Você não precisa continuar sendo vítima de si mesmo. Sim. Você consegue entender isso e passar por isso, passar por cima disso. É olhar com carinho para você, porque a primeira pessoa que precisa se acolher, falar assim, olha, eu te vejo. Essa frase, ela é muito forte, né? Eu te vejo. Quantas vezes a gente se olha no espelho, mas a gente não se vê? E você não se reconhece também, né? Exatamente. Tem que começar por dentro, sabe? Então, no seu momento íntimo com você, não importa o que você acredite ou não, mas é nesse momento íntimo que você começa a olhar para você, você começa a se acolher e a gente começa também a mudar, a ter novas escolhas, escolhas que são importantes, escolhas que são assertivas, porque toda escolha tem uma ação e uma reação. Tenha reações positivas na sua vida. Faça o máximo possível, né, para que algo seja positivo. Exatamente isso. O que você falou fez todo sentido mesmo. Porque quando a gente escolhe, né? Você falou aí, me veio na mente aqui uma coisa que hoje eu estava pensando aqui nas oportunidades e possibilidades que surgem, né? Que tem surgido na minha vida. Eu penso que eu desejei isso algum tempo atrás. E hoje eu vejo que as coisas elas estão se encaixando, né? Elas estão acontecendo. Eu lembro que a chave de tudo isso foi realmente a escolha, né? Foi eu realmente me escolher. E quando você fizer essa escolha e que você passar por esse processo, você vai entender o quão maravilhoso é você viver isso. Quando eu ouvi as pessoas falarem sobre isso, e eu ainda não tinha vivido, eu pensava assim, caramba, será que essa pessoa está inventando isso? Será que ela viveu realmente isso? E realmente você não tem como levar a transformação para uma pessoa num lugar em que você não foi, né?
Você só leva a transformação para outras pessoas naquele lugar em que você se curou, Muito né? forte, é verdade. E poder ser essa luz no momento de dor, mas que seja uma dor que você já saiba que você quer sair dela, então busca essa luz, busca essa pessoa que pode, vou dizer, mentorar, porque é ela que vai te ajudar a percorrer esses caminhos pelas pedras, que você não precisa pegar pedra. E quantas vezes a gente já sofreu no caminho justamente por É, a gente tentar achar que cola sozinha a com gente quem vai conseguir alguma sabe. coisa, né? É verdade, cola com quem sabe, porque não precisa mais bater cabeça, gente. Não precisamos mais disso. Então, Não, segue essa ponte, sabe? Confia no seu processo. Acho que essa é a parte mais importante. Pode ser difícil, mas confia no seu processo. Cada um tem o seu processo e confia nele e vai até o fim. Eu fui até o fim, eu matei o câncer. E se eu fiz isso, imagino que você não pode fazer. exatamente. É desse jeito. Então, assim, a gente aqui mostrou que a gente foi capaz de vencer a nossa maior dor, né? E se tornar quem a gente se tornou hoje, né? Então, Mulheres percebe-se. incríveis, É, fortes, exatamente. que ajudam ainda mais outras mulheres, que têm processos, programas incríveis, que nós temos métodos maravilhosos para ajudar, tudo bem, não só mulheres, mas o ser humano a chegar no extraordinário. Então, não perde a chance de vir atrás, de colar, cola junto, para que você também tenha essa vida transformada. E vai ser incrível, e vai ser lindo, e nós estamos aqui para todo mundo. E uma coisa assim que me veio aqui à mente agora é que quando eu recebo o depoimento das minhas clientes, eu percebo assim que a transformação ela ali floresceu, ela aconteceu, é tão assim prazeroso você vê, sabe, que aquela pessoa chegou tão destruída, né, tão para baixo, e você pôde proporcionar a ela essa transformação. E a transformação daquela pessoa faz outras e outras pessoas também se transformarem, porque as outras pessoas se conectam com aquela dor, se conectam com aquela história, né? Então, assim, de tudo aí que a gente já falou, né? Porque a gente trouxe aqui muitas e muitas coisas, de tudo que a gente já fez aqui nessa live de consciência, né? O que eu quero dizer para vocês é que a gente está aqui à disposição, né? Se vocês se sentiram, né, tocado por alguma coisa, né, que a gente trouxe aqui, né, se fez sentido isso para você, né, e você se sentiu conectado com a nossa essência, né, com o nosso trabalho, pode chamar a gente no direct, que a gente está aqui para a gente poder ajudar, né, a levar você essa transformação em que eu tenho certeza que quando você alcançar, você vai entender o porquê que a gente fala isso com um sorriso tão frouxo, né? É verdade, e é maravilhoso, é incrível poder não sofrer mais. Mas quando você olhar para um vídeo nosso, não conecte com a dor, conecte com o que eu fiz para sair daquilo. Porque é o caminho para você virar essa chave e falar: é aqui que eu vou e eu posso confiar e vai dar certo. Então, cola Exatamente. conosco que negócio da boa. Exatamente. E aí a gente encerra por aqui hoje, né? Eu quero Ai, agradecer. Bia, muito, 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 muito obrigada. De novo, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo convite de estar aqui hoje. Eu agradeço a cada um de vocês que fizeram presentes hoje. Obrigada, vocês deixaram meu dia ainda mais feliz. E assim, estamos aqui, eu estou aqui, me chama no direct, vai ser um prazer conversar com vocês. E mais uma vez, né, Bia, muito, muito obrigada. E será que essa live vai conseguir ficar
24 horas? Como é que é? Me explica. Eu vou tentar salvar aqui. E aí eu te mando. Ah, legal. Tá? Eu Legal. tento te marcar lá pra gente poder ficar com a live salva nas duas páginas, nos dois perfis. Tá? Muito eu que obrigada, agradeço amiga. você por estar aqui. Desde o primeiro dia que a gente parou para conversar, a gente teve uma conexão muito grande, né? Verdade. E eu nunca imaginei que a gente fosse ter assim uma aproximação tão grande quanto o que a gente está tendo ultimamente, né? Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, porque você é um milagre, né? E eu agradeço pelos processos em que você já me permitiu, né? Passar com você. Eu tenho certeza que eu estou começando a colher os frutos de tudo isso, né? E se hoje eu estou aqui, é porque também você fez parte está fazendo parte do meu processo de evolução como pessoa, né? Muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada a todos que estiveram aqui online, obrigada também às pessoas que irão assistir, né? Que eu vou descobrir aqui onde é que deixa essa live gravada, porque tem muita consciência aqui que não precisa ser perdida, tá bom? Verdade. Você me emocionou, Bia. Muito sério? obrigada. Muito obrigada. E eu faço sempre com muito amor e carinho. E desculpa, mas eu preciso agradecer a Paty também. Que é a Paty louco, maravilhosa. Olha. Ela que nos conectou a tudo isso. Também, né? Olha, Paty, você é incrível, você é maravilhosa, você está presente o tempo inteiro em nossas vidas e nós amamos você demais. Sim. Muito, muito obrigada e muito obrigada por vocês terem, né, nos proporcionado esse tempo de qualidade, né? Gente, muito, muito, muito obrigada, Bia, muito obrigada. Eu também sou muito grata à sua vida, à sua família. Eu te desejo tudo de melhor sempre. Obrigada. Eu fico emocionada também. De coração, eu amo muito vocês, muito, muito mesmo. E conta comigo, de verdade. Tá bom, eu digo mesmo. Sempre, 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 sempre. Tá bom. Um beijo, meu amor. Beijo, Fica gente. com Deus. Muito obrigada, viu, Maró? Foi maravilhoso estar aqui, com certeza. Tchau. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.